Para tudo que você está fazendo, escuta o que eu vou te falar agora sobre câmeras Wi-Fi. A maioria das câmeras Wi-Fi não para. Quem para é a rede. A rede mal configurada, a má escolha do roteador, a má impressão que você tem dos dogmas e ensinamentos errados que você já teve ao longo da sua carreira, está atrapalhando em muito os seus projetos de câmera Wi-Fi, com câmera congelando, câmera que não funciona, não aparece no aplicativo. E eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Service On e esse é o segundo vídeo da nossa série Guia Definitivo Instalando Câmeras Profissionais Wi-Fi Intelbras. Então você vai ficar até o final desse vídeo porque hoje é o dia de eu falar de roteador. Vou fazer a configuração do zero até o avançado e você vai aprender como que faz uma configuração definitiva de um roteador para trabalhar com câmeras Wi-Fi. E eu vou te dar os macetes e te apontar os erros que você não pode cometer na hora de fazer o projeto, tá? E eu vou fazer isso tudo no celular. Mais importante é que eu tô tentando trazer essa realidade para o celular, que é a realidade que muitos instaladores trouxeram pra gente quando vai fazer o projeto de CFTVP Wi-Fi, tá? Então acompanha com a gente no celular que esse vídeo tá muito bom. Mas antes de tudo, você já sabe, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, não custa nada para você, mas para a gente é muito importante, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Além de fazer isso, você precisa compartilhar o nosso conteúdo também para aquela pessoa que você sabe que precisa aprender a instalar câmeras Wi-Fi de verdade, tá? Vamos lá pro meu celular que eu quero te mostrar isso do zero até o avançado. Roda a vinheta. Bom, o roteador que a gente vai trabalhar é esse cara aqui, ó. É o Intelbras, tá? É o W5 1200GS. Esse cara aqui é muito bom, tá? Muito bom, tenho gostado bastante. Ele substitui o roteador que eu gostava mais ainda, que é o RG1200, tá bom? O RG1200 de verdade foi um roteador assim, muito impressionante pela qualidade que ele apresentava, né? Já funcionou em várias situações contrárias e ele performou muito bem. E esse carinha aqui é o que eu vou usar para configurar para vocês. Esse cara aqui é um cara que ele tem 3 porta-gigas, 4 antenas, é um roteador AC, então ele vai trabalhar tanto na frequência de 2.4 quanto 5.8. E eu vou configurar ele no aplicativo, porque eu preciso mostrar para você quais são os macetes que você tem na hora de configurar esse cara aqui para você não ter problema, tá? Eu vou mostrar isso no meu celular, quero que esse vídeo fique curto, mas bastante objetivo para você aprender a fazer aqui do zero. A primeira dica que eu vou te dar está aqui, ó, atrás nas portas, tá? Parece meio óbvio para as pessoas, mas olha só, nós temos aqui 4 portas. A porta é internet, literalmente você vai ligar a internet, o óbvio precisa ser dito. A porta ali, que é a porta 1, 2 e 3, você vai ligar os dispositivos que você precisa alimentar via cabo, tá? No nosso caso, como vai ser estritamente Wi-Fi, então eu vou ligar aqui, tá? Só se tivesse uma câmera, por exemplo, o DVR, se eu quisesse ligar, eu ligo direto aqui, tá? Mas aqui é a internet e aqui são os dispositivos. Não pode errar, porque senão você tem muito problemas aí na hora de configurar a tua rede, tá? Ou a outra entrada aqui é para alimentação, aqui eu tenho certeza, deixa eu colocar aqui para você ver, aqui eu tenho certeza que você não vai errar, tá bom? Então vamos lá pro meu celular que eu vou te mostrar algumas coisas, depois eu vou te dar uns detalhes físicos e você precisa acompanhar até o final, porque no final do vídeo eu vou te dar os detalhes físicos de instalação do roteador e vou te explicar qual é a importância do posicionamento das antenas no seu sistema. Bora lá pro meu celular. Então olha só, eu estou aqui com o meu Wi-Fi Intelbras aberto, tá? Eu vou espelhar a tela dele aí para você ver o que eu estou fazendo. E a primeira coisa que eu preciso fazer é conectar no Wi-Fi do roteador, tá? Então eu vou vir aqui. Ele está resetado, ele está como Intelbras, tá? Vou conectar nele aqui. Ele vai estar sem internet, tá? E aí o próprio aplicativo, se eu clicar aqui em continuar, ele vai procurar o roteador que eu estou conectado dentro da rede, tá? Esse processo pode ser rápido ou pode ser demorado. Aqui ele já achou, eu vou clicar aqui em cima dele, ele é um assistente de instalação, eu vou dar aqui um continuar, tá? Primeira coisa que ele vai pedir é login e senha do roteador. Então você aí tem que ter sua senha homologada. Eu vou usar a minha senha que eu já tenho homologada aqui, tá? Para que a gente possa fazer uma configuração mais precisa, tá bom? Beleza, coloquei a senha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar agora
em próximo, tá? Eu vou clicar aqui em aceita os termos, vou clicar em próximo. A localização. Então aqui você pode dizer a localização aproximada do roteador, tá? Então pode ser aí, sei lá, um escritório, uma central de monitoramento, enfim, aí depende muito do seu local, tá? No meu, eu vou colocar aqui, ó, que vai estar no escritório, tá? Beleza, coloquei aqui escritório. Aqui eu vou definir qual o modo de funcionamento. Como ele vai ser um roteador para câmeras Wi-Fi, tá? E eu quero isolar a minha rede Wi-Fi, daí vai a primeira dica: isole a sua rede Wi-Fi, tá? Como que eu vou fazer o isolamento da rede Wi-Fi? Eu preciso ter sempre no meu projeto um roteador separado, principalmente do modem de internet do local da instalação, do meu cliente, que quer que seja. Porque se um dia ele muda de provedor de internet, todas as câmeras caem. E como o seu sistema está todo pendurado no Wi-Fi, muitas das vezes, dependendo do Wi-Fi para fazer gravação, você vai ficar dias sem gravação, tá? Às vezes pode dar um problema no roteador, o cliente está viajando e fica dias sem gravar. Então, para não ter esse problema, a gente isola colocando um roteador, fazendo a gestão do sistema separado do sistema que ele já tem instalado na casa dele, tá? Então eu vou colocar aqui, deixar ele o roteador wireless padrão, tá? Ele tá aqui, ó, que o cabo tá desconectado, ou seja, eu não liguei nenhuma internet nele. Vai permanecer assim até para te provar que CFTV/IP não precisa de internet. Grava isso que eu tô te falando. CFTV/IP, inclusive o wireless, não precisa de internet. Então eu vou prosseguir aqui com o assistente, vou deixar ele em DHCP, automático DHCP, vou clicar aqui em salvar. As configurações foram aplicadas, eu vou dar aqui um próximo. Agora eu vou colocar um nome da rede Wi-Fi, tá? Como essa rede Wi-Fi ela vai ficar basicamente exclusiva para o CFTV/IP, para as câmeras Wi-Fi, eu vou colocar aqui um nome. CFTV/IP. Aí eu gosto de colocar aqui algo que me identifique, né, no sistema, tá? Então eu vou colocar aqui CFTV/IP. E eu vou colocar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, eu vou colocar aqui, ó, CFTV/IP Tech, tá? Ou posso colocar aqui também, ó, CFTV/IP Wi-Fi, que vai identificar que são para as câmeras Wi-Fi, tá? Vou colocar aqui uma senha, tá? E eu já volto. Pronto, coloquei a senha aqui. Agora aqui, ó, habilitar mesh. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Rede mesh não é feito para usar com câmeras, tá? Por que não é feito para usar com câmeras, Welton? Talvez você esteja pensando que eu estou falando besteira, mas eu vou tentar te fazer chegar ao meu entendimento, tá? Rede mesh é o seguinte, você tem vários roteadores ligados, mesh significa malha ou rede, né? Ligados numa mesma malha. O que funciona muito bem para celulares e dispositivos móveis, tá? Celular, tablet, que são os dispositivos que a gente mais usa, funciona bem. Mas para as câmeras não, porque a câmera, presta atenção no que eu vou falar aqui, olha, presta atenção mesmo, câmera não tem fast roaming. O que é o fast roaming? Que é a capacidade de transitar entre APs e escolher aquele que tem o melhor sinal. Se a câmera não tem fast roaming embutido nela, o que acontece na rede mesh é o seguinte: quando ela perceber um roteador que está mais distante, mas tenha sinal, ela não vai conectar no mais perto, ela vai conectar no mais distante. Então, se por algum motivo o roteador próximo a ela reiniciou, você fez um processo de atualização, desligou ele acidentalmente, ele vai parar a internet toda, vai parar toda a internet. E aí, se ele parar a internet inteira, o que vai acontecer? A câmera vai conectar no sinal mais fraco e começa a dar aquele monte de problema. Então, não habilite rede mesh para trabalhar com câmeras Wi-Fi, que eu já vi que você habilitou e não resolveu os seus problemas, tá? O que você deve fazer é ter várias redes, mais de um roteador, sim, no mesmo local, mas cada um com o nome de uma rede diferente, porque aí as câmeras vão conectar somente a ele. Por um exemplo, eu tenho as câmeras que estão na área dos fundos e tem as câmeras que estão na área da frente da casa. Eu vou criar um Wi-Fi escrito área da frente, vou conectar todas as câmeras na área da frente,
vou com outro roteador, vou criar um outro Wi-Fi escrito área dos fundos e vou conectar as câmeras na área dos fundos. Dessa forma, a câmera nunca vai tentar conectar na área da frente, onde tem um sinal menor e vai dar aquele monte de problema, tá? Então eu não habilito a rede mesh. Vou dar o próximo aqui, tá? Aqui ele me deu todos os detalhes de como está configurado, eu vou clicar em finalizar. A partir desse momento, o roteador está com as configurações básicas, tá? Com as configurações básicas, aonde a gente já tem mais de 70% das ações que a gente tem que fazer já configuradas. A outra que eu vou fazer agora são configurações relacionadas à rede do roteador. O que é a rede do roteador? Uma dica que eu vou te dar aqui é faça um mapa de rede descritivo de como que está o seu sistema, tá? Eu sempre trabalho com mapa de rede e já tenho inclusive alguns modelos. O que é o mapa de rede? O mapa de rede, ele vai dizer exatamente quais são as diretrizes da sua rede e ele precisa ser criado mesmo antes dos equipamentos estarem instalados, tá? Então aqui eu vou definir qual IP que esse roteador vai funcionar, aqui eu vou definir qual o IP das câmeras, o IP do DVR, o IP de outros dispositivos que vão ter dentro da minha rede. Na minha rede, basicamente, eu vou ter roteador, câmera e DVR. Então eu vou definir a faixa de IP deles e a escolha dessa faixa de IP ela é muito determinante. Por quê? A escolha da faixa de IP, eu tenho que escolher uma faixa de IP que não vai conflitar com o que já existe no mercado. Por exemplo, eu não posso dar um mole de ter uma faixa de IP que é comum. Não posso colocar 10001, por exemplo, porque é um roteador Intelbras, Intelbras é Intelbras, então pode ter outro roteador Intelbras na rede e vai dar conflito de IP. Eu não posso colocar um 926801, muito utilizado pelos TP-Links, pelos D-Links, porque pode ter um outro roteador com essa mesma rede. Claro, na nossa região usa também essa faixa de IP. Não posso usar a faixa de IP 926815, por exemplo, porque a Vivo amplamente usa, ou é 15 ou é 25, pelo menos aqui na minha região. Aqui eu não posso usar 29, porque já tem um provedor que usa 29. Não posso usar 19, um 9268.19. Então, Elton, o que eu faço? Você cria uma faixa de IP que pode ter uma outra igual, mas que seja difícil de ter, tá? Então, o que a gente faz? Eu vou voltar aqui, ó, vou conectar ele lá agora no CFTV IP Wi-Fi, tá? Dessa vez ele vai me pedir senha, porque a gente configurou ele aqui com uma senha. Eu vou colocar aqui a senha dele. Vou conectar a ele de novo para a gente poder terminar as configurações, tá? Conectou ele de novo. Deixa eu fechar essa tela aqui. Beleza, roteador configurado, vou dar um próximo aqui. E agora a gente está dentro da interface dele, tá? Eu estou olhando para baixo porque você sabe que eu estou olhando aqui para o dispositivo que eu estou controlando. Só tem um dispositivo ligado, tá? Ele está sem internet no momento, ó lá, tá internet off, beleza? O que a gente precisa configurar aqui agora? Algumas configurações eu consigo fazer aqui, outras eu teria que estar na interface web, mas eu vou fazer aqui, ó. Eu preciso configurar, tudo isso que eu falei de IP, eu preciso configurar aqui, tá? Aqui tá, ó, configure o endereço de IP e máscara de rede. É aqui que eu vou, tá? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Ó, a gente vai vir aqui em configurações, tá? Depois vai vir em LAN, tá? E agora vai vir endereço de IP. Eu clico aqui no endereço de IP e agora eu vou modificar esse número que está aqui, tá? Então, em vez de ser 10001, eu vou utilizar aqui o que eu uso amplamente, que é o 10.1.4.1. Daria para tratar outras questões para você mais aprofundadas de rede, como que vai funcionar, né, camadas e tudo, mas não é o assunto para esse vídeo. Quero que você aprenda a configurar o roteador. Vou configurar 10.1.4.1, tá? E a máscara de rede eu vou deixar a mesma coisa. Eu vou clicar aqui em salvar. Ele vai aplicar as configurações. Provavelmente o meu Wi-Fi ele pode cair, tá? Aí eu vou precisar conectar na rede Wi-Fi novamente, tá? Enquanto ele salva as configurações, eu vou lá de novo, vou abrir aqui, ó, e vou monitorar, viu, ó? Que ele saiu, voltou. Eu preciso que ele esteja conectado no CFTV IP-Wi-Fi, que é o que a gente criou aqui agora. Se por acaso o aplicativo travar nessa página aqui,
que a gente pode fazer é o seguinte, ou você pode fechar aqui, se ele não te responder, o que a gente faz? Ó, eu encerro ele, não tem problema, e abro ele novamente, tá? Continuar, vou tentar novamente, ó, ele está desconectado, porque provavelmente ele reiniciou. Vamos lá, vamos conectar nesse cara de novo. Vamos colocar para procurar. Porque nesse momento, o que ele tem que fazer? Eu vou te mostrar aqui nos ajustes o que ele tem que fazer. Ele tem que mostrar para a gente o endereço de IP, tá? Ó, eu vou clicar aqui e vou ver aqui, ó. Ele já funcionou, tá? Ele já mudou. Tá vendo aqui que o endereço de IP agora é 10.1.4.146, tá? Então eu vou fechar aqui. Ó, ele já voltou aqui como escritório, era só esperar, tá? Pronto, ele já está aqui, tá bom? Conectadinho, direitinho, ó, tudo certo, conectado, beleza? Agora que eu já mudei a LAN dele, que eu vim aqui em configurações, vim aqui em LAN, tá? Na rede LAN, beleza? O servidor DHCP, ele tá de 2 a 254, não preciso mexer. Eu só precisaria salvar aqui, ó, um DNS, configurar os DNS, ó. O primeiro DNS, eu gosto de colocar, e aqui vai um macete para você, que é configurar o DNS, eu gosto de colocar o do Google, tá? Beleza? E o segundo DNS, eu vou colocar o DNS do roteador, que é o release que ele vai fazer junto ao provedor de internet, tá? Eu não coloco os dois DNS do Google, porque eu gosto de ter um apontando direto para o Google, o outro apontando direto para o roteador. Falha um ou falha outro, eu tenho dois DNS aí funcionando. Vou clicar em salvar, ele vai aplicar aqui as configurações. A gente aguarda, é importante ter paciência na hora de configurar. Pronto, já fez. Isso daqui já é o suficiente para a gente trabalhar com as câmeras Wi-Fi. Mas tem algo aqui, e presta atenção agora que é muito importante. Eu vou continuar aqui nessa parte de configurações, vou aqui, ó, configura a rede Wi-Fi, tá? Tem uma rede Wi-Fi, rede visitante, o WinMesh e as configurações avançadas. Eu vou ver aqui a rede Wi-Fi e eu vou desabilitar o Dual Band, tá? Desabilito o Dual Band. Ó, reconecte-se na rede após a atualização, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou ver se ele vai desligar a rede. Se ele desligar, a gente vai conectar nele de novo, ó, ele desligou. Vou esperar achar ele aqui, vou lá, ó, já conectou novamente. Pronto, era isso que eu precisava. Então, o que acontece? Ele vai ter agora duas redes, porque a câmera ela usa a rede 2.4, ela não usa a rede 5. Por isso que eu preciso separar. Porque às vezes na rede AC, o que é o AC? O AC junta as duas redes e fica 5 GHz e 2.4 na mesma rede. Então eu preciso separar isso porque na separação eu vou exatamente na rede que a câmera vai configurar, que a câmera vai conectar e eu não tenho problema nessa confusão de rede, tá bom? Então aqui a minha rede 2.4 está aqui, tá? Eu desabilito o WPS porque o WPS habilitado ele permite que alguns aplicativos maliciosos consigam conectar mesmo com senha. Então, por segurança, eu desabilito o WPS das duas redes, tá? Eu poderia deixar a rede 5 oculta, já que o roteador vai ficar exclusivamente para as câmeras, mas eu vou deixá-la habilitada, porque como nesse roteador vai entrar a internet do cliente, eu consigo por ele fazer speed test, dar uma monitorada na velocidade, e o 5G é melhor para isso, porque eu consigo testar a real velocidade da rede. Então por isso que eu vou deixar ela aqui. Feito isso, tá pronto. O nosso roteador ele está configurado, tá, para trabalhar com câmeras Wi-Fi. Agora é muito importante, como eu falei, que você que ficou até o final do vídeo, aproveita e já dá um like aqui, se inscreve aqui no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem dessas informações. Agora vamos lá para detalhes físicos de instalação. Primeira coisa, roteador ele tem que estar instalado numa altura que você consiga dissipar melhor esse sinal. Então ele foi projetado para funcionar num rack de sala? Sim.
Foi projetado para funcionar numa mesa de escritório? Sim. Mas se ele estiver numa certa altura, ele vai conseguir propagar melhor esse Wi-Fi. Então instale ele numa determinada altura e ajuste sim o posicionamento das antenas. As antenas ela tem articulação porque a antena ela está aqui, ela é omnidirecional. Então se eu inclino ela para cá, o sinal tende a se propagar com maior força nessa direção. Se eu inclino a antena para cá, ele vai se propagar nessa direção. E se eu deixo ela aqui na vertical, ele vai se propagar aqui na horizontal nessa direção. É lógico que o espectro do sinal ele é assim, ó, ele é como se fosse como se ele fosse uma parábola, né? Não é essa palavra, mas só para você entender. Ele é assim, ó. Só que quando eu direciono, então se eu tenho câmeras talvez no andar de cima um pouco mais alto, vale a pena inclinar as antenas. E aí você vai ter duas antenas com a face 2.4 e duas antenas com a face 5 GHz, tá? Então você vai manobrar elas de acordo com o que você precisa manobrar. Geralmente as antenas laterais são 2.4 e as antenas de trás centrais são 5 GHz. Então você vai manipular ali a posição das antenas. Então fez isso, tá pronto, o seu sistema tá pronto para funcionar, tá bom? Gostou desse vídeo? Aguarde o vídeo 3, porque no vídeo 3, no episódio 3, eu vou te mostrar como que configura a câmera Wi-Fi, porque eu vou te mostrar como que configura através do aplicativo, tá bom? Colocando ela para funcionar definitivamente aí, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal e compartilhar nossos conteúdos e aguarde o vídeo 3 dessa nossa série de 5 vídeos, onde eu vou te ensinar um guia definitivo para instalar câmeras Wi-Fi profissionais da Intelbras. Um abraço!